Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo que encerra a série sobre o período entre guerras, onde a gente tem a crise de 1929, o fascismo italiano, e esse vídeo a gente vai conversar sobre o nazismo na Alemanha. Vem? Gente, vocês já estudaram a Primeira Guerra Mundial, não é? Eu ainda não gravei vídeo sobre a Primeira Guerra, mas eu vou gravar, certo? Então, vocês lembram que os países vencedores obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes? Lembram? Então, nesse tratado, em que a Alemanha assina em 1919, dizia que ela teria que ceder diversos territórios, inclusive a rica região de Alsácia e Lorena, assim como pagaram a indenização altíssima aos países vencedores. Indenização essa que em marcos, que era a moeda da Alemanha na época, seria um total de 132 bilhões. Passando esse valor para a moeda, para o dólar, né? Nós teríamos aí uma bagatela de mais de 33 bilhões de dólares. Então, essa dívida gigantesca contribuiu para o aprofundamento de uma grave crise na Alemanha. A inflação e a dívida externa aumentavam assim a níveis extraordinários e a oferta de emprego em contrapartida diminuía assustadoramente. O aprofundamento dessa crise favoreceu o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições e abriu caminho para partidos que prometiam a solução mágica para a saída dessa crise. Dentre esses partidos, quem é que surge? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, fundado em 1919, ano este em que admitia em suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler. Personagem fundamental no assunto de hoje, vocês vão saber por quê. Falando ao público, Hitler culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Dizia que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra e agora estava entregue aos pontapés do resto do mundo. Estando com orgulho ferido, milhares de alemães foram arrastados por esse discurso, adotando um nacionalismo extremado e devotando o ódio aos judeus e comunistas. Hitler, em pouco tempo, se tornou o grande líder dos nazistas. Em 1920, o Partido Nazista criou as SA, as Seções de Assalto, que eram grupos paramilitares encarregados de eliminar fisicamente seus adversários. 3 anos depois, em meio ao agravamento da crise econômica e política, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado na cidade de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de seu livro chamado Minha Luta, que continha os princípios básicos do nazismo. Então, quais seriam esses princípios, né? Os princípios básicos do nazismo: a superioridade da raça ariana, a necessidade de um espaço vital e o antissemitismo. Para Hitler, existiria uma raça pura, a raça ariana, superior a todas as outras, e da qual provinham todos os alemães. A necessidade de um espaço vital era a tese em que dizia que os alemães precisariam conquistar novos territórios para então se realizar plenamente como povo. E o antissemitismo era justamente o ódio dos alemães pelos judeus, porque diziam que os judeus haviam contaminado a raça ariana e para salvar então aquela nação, aquele povo, era necessário eliminar os judeus da face da terra, né? A partir de 1924, ajudada por capitais estadunidenses e ingleses, a Alemanha voltou a crescer. Esse crescimento contribuiu para fortalecer a democracia e fez com que o prestígio de líderes radicais como Hitler diminuísse. Berlim, a capital do país, tornara-se então palco de uma grande atividade artística e cultural na Alemanha. Mas com a crise de 1929, a situação na Alemanha se alterou profundamente. A produção caiu, a inflação aumentou e o desemprego trouxe consigo a fome, a humilhação e a falta de esperança para esse povo. Entre 1929 e 1932, o número de desempregados na Alemanha chegou a 1/3 da população de trabalhadores do país. Então, nesse cenário deprimente,
Hitler voltou a se apresentar para as pessoas como salvador da pátria, conquistando a simpatia de vários alemães, inclusive militares de alta patente e grandes industriais. Em janeiro de 1933, os nazistas atearam fogo no parlamento alemão e culparam os comunistas por esse ato. Este fato acabou interferindo no resultado das eleições parlamentares no país daquele ano. Os nazistas obtiveram mais de 44% do total de votos, se tornando agora maioria no parlamento. Em 1929, os nazistas alcançaram apenas 3% do total de votos, para vocês verem a diferença. Então, Adolf Hitler se torna primeiro-ministro da Alemanha por vias legais. No poder, Hitler implantou uma das ditaduras mais cruéis da história da humanidade. Fechou sindicatos, fechou jornais, ordenou a queima de livros, dissolveu os partidos políticos, demitiu democratas e comunistas de seus cargos, perseguiu judeus, em sua grande maioria a perseguição foi aos judeus, mas não só os judeus foram perseguidos por Hitler. Ciganos também foram perseguidos, deficientes físicos e mentais, testemunhas de Jeová, alguns povos eslavos e também homossexuais. Em 1933, Hermann Göring, chefe das SA, que era a guarda do exército, criou a polícia secreta do Estado, chamada de Gestapo. E um ano depois, com a morte de von Hindenburg, o presidente da Alemanha, Hitler assume esse posto, assume a presidência, se torna então chefe de governo, chefe de Estado, com o título de Führer, o guia, o condutor daquela nação, estabelecendo a partir daquele momento o Terceiro Reich. No campo econômico, Hitler desenvolveu as indústrias de base, aço, ferro e máquinas, investiu em obras públicas e estimulou a fabricação de armas, diminuindo o desemprego. Só que Hitler não cumpriu com as promessas feitas a seu povo. Por exemplo, os salários permaneceram congelados, os salários foram congelados, a reforma agrária não saiu do papel e os trustes, como o do Grupo Krupp, ganharam maior liberdade para agir. Assim, desrespeitando também o Tratado de Versalhes, Hitler restitui o serviço militar obrigatório em 1935, remilitariza o país e chega a enviar tanques e aviões para amparar as forças conservadoras do general Franco lá na Espanha em 1936. Sob o comando de Hitler, o Estado nazista tomou uma série de ações discriminatórias contra os judeus, como, por exemplo, casamento entre arianos e judeus eram proibidos, os estudantes tinham que andar com uma identificação para entrar nas escolas e nas universidades. Isso é, assim, em 1933, mais ou menos. Funcionários públicos foram aposentados e também proibidos de trabalhar na imprensa, de trabalhar na saúde. Em 1936, os judeus foram expulsos do exército. Em 1938, os seus documentos e passaportes tinham uma identificação especial e também tiveram todos os seus bens e patrimônios totalmente bloqueados. Em novembro de 1938, militares vestidos à paisana promoveram um grande ataque aos judeus e às suas lojas. Esse ataque ficou conhecido como a Noite dos Cristais, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças. Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos, deportados para guetos ou mandados para campos de concentração. Só para vocês terem uma ideia, o ensino era padronizado na Alemanha nazista. Então, tudo que era ensinado nas escolas, os alemães mandavam cartilhas para as escolas, com o que era autorizado a ser ensinado pelos professores aos alunos. E nesse contexto, o que acontecia ali na política também estava relacionado com o que os professores ensinavam aos alunos dentro de suas salas de aula. Então, por exemplo, quando foi iniciada a campanha militar na Polônia, os alunos já haviam estudado que os poloneses eram fracos e inferiores à raça ariana. Gente, a propaganda também exerceu um papel fundamental na consolidação dos princípios nazistas lá na Alemanha. Para Adolf Hitler, a propaganda deveria ser simples, emotiva, mas que atingisse o coração das pessoas. E assim, somada ao controle estatal, a propaganda fez com que homens e mulheres passassem a agir de forma autômata em relação ao Estado alemão, exaltando aquele governo totalitário, aquela ditadura extremamente cruel, desigual.
Então era um grande número de pessoas que, de fato, ali vivenciavam o ideal nazista, né? Eles respiravam aquelas ideias, aqueles princípios e acreditavam sim que eram superiores a qualquer outra raça existente na Terra. E aí, gente, antes de encerrar o vídeo, eu trago para vocês um fato bem importante, que foram as Olimpíadas de 1936. Hitler viu nos Jogos Olímpicos a oportunidade de demonstrar ainda mais a superioridade alemã. Então, Berlim ia sediar os Jogos Olímpicos, onde Hitler mandou construir uma Vila Olímpica, gastando aí mais de 30 milhões de dólares na construção da Vila Olímpica, onde receberia mais de 4.000 atletas vindos de todos os continentes. Inclusive, contratou, né, encomendou o filme oficial a uma cineasta, uma grande cineasta alemã. E aí, esse filme seria usado, inclusive, para exaltar os ideais nazistas. Bom, só que nem tudo saiu como Hitler desejava. Logo no início, ele foi obrigado a aceitar que 2 atletas judias competissem. O Comitê Olímpico pressionou os nazistas e fez com que eles autorizassem, né, a participação dessas 2 atletas. Uma atleta de salto em vara e a outra esgrimista, que já tinha, inclusive, ganho medalha de ouro em 1928. E aí o comitê pressionou as autoridades nazistas, então eles autorizaram, né, a participação dessas 2 atletas, porque o comitê disse, inclusive, que se não fosse autorizada a participação delas, seria cancelado o evento, então Hitler já ficou extremamente insatisfeito daí. E mais ainda, porque quem ganhou todas as provas de atletismo foram negros, estadunidenses. Inclusive, eu trago aqui o destaque para Jesse Owens. Inclusive, tem um filme sobre ele, sobre essa história, sobre esse momento histórico. Eu, inclusive, peço que vocês assistam. É super legal esse filme. Eu vou colocar aqui, tá? A capinha do filme. Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro. E acreditem vocês, Hitler se negou a cumprimentar Jesse Owens, quer dizer, a estrela das Olimpíadas, né? Ele se negou a cumprimentá-lo e aí foi embora. Imagino que com ódio, né? Extremamente arrependido de ter sediado os Jogos Olímpicos naquele ano. E aí ficou mais do que provado nos Jogos Olímpicos que essas ideias de superioridade racial, de fato, assim, não existe, não foram comprovadas, não existe cientificamente, e vocês sabem disso, né, gente? Então, gente, encerrando aqui o vídeo sobre o nazismo na Alemanha, eu trago para vocês a invasão à Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. E aí, esse assunto fica para um outro vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Então, se vocês gostaram, deem um like, tá? Compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo. E também se inscrevam neste canal, né, gente? Que é um bebezinho. E ajudem aí essa professora que está se esforçando para trazer mais conhecimento, mais informação e fazer com que esse distanciamento social diminua um pouquinho ao gravar esses vídeos para os seus alunos. E para você que não é meu aluno, mas está aqui. Então, muito obrigada, seja bem-vindo, tá? E é isso. Tchau, gente. Beijo e fiquem bem.